E já estamos aqui conectados com Tani Rose, da Setorial Nacional de Assuntos Indígenas do PT. Seja muito bem-vinda. Que bom tê-la conosco aqui, trazendo toda essa representatividade. Com certeza, nosso bate-papo hoje vai ser ótimo. Bom dia, Jéssica. Muito bom estar nesse espaço Café do PT com todos e todas. É isso, a gente começa já essa edição do nosso Café PT falando, perguntando para a senhora como a Setorial Nacional dos Assuntos Indígenas do PT, como é que vocês estão se preparando para a COP30? Está chegando o dia 10 de novembro em Belém do Pará, com certeza vai ser uma COP que vai, deixar sua marca para a história. Como é que está acontecendo esse preparo? A senhora pode já trazer para a gente alguma novidade, por exemplo? Sim, é um momento muito especial para nós, para todos os povos indígenas. Mas nós, do setorial indígena do PT, não tivemos articulação com o partido para ter pessoas liberadas. Mas irão acontecer ações, né? Por exemplo, nosso setorial no Paraná. Ontem já falei com o Ivan Caigang, nosso coordenador do setorial. Lá eles estão fazendo plantios de árvores nas matas, nas cabeceiras, né? Para melhorar a quantidade de água nas nossas minas, nas nossas nascentes, que é a grande problemática que o estado do Paraná enfrenta, a falta de água. Inclusive, nas terras indígenas, a maioria são com poços artesianos. Então, está havendo as discussões e fazendo ações. Por exemplo, Mato Grosso do Sul, né, com a coordenação do Dionedson, do nosso setorial indígena, lá ele me informou que povos Terena e também Guarani Kaiowá, e com articulação com o MPI, Ministério Indígena, estão indo para a COP. Na Bahia, Jéssica, né, vai acontecer quase que paralelamente o ATL em Salvador, esperado esse ano, com 1.400 pessoas, né? Estão falando lá o pessoal da organização, 34 ônibus, mais 33 povos, né, do estado da Bahia estarão presentes em Salvador, no ATL, que o tema é território e clima, 2 direitos em uma só luta. Então, nossos povos estão trabalhando a temática, né? E a gente vai falar um pouco mais ainda. Para a COP vão vários pontos importantes, né? Que a nossa ministra vai levar, que os nossos povos que estarão lá, por exemplo, da Bahia, irão pessoas para a COP também, mas por conta própria, eles estão organizando. Então, a gente sabe, né, mesmo nos espaços que nós não temos ainda o setorial indígena, inclusive, né, teremos eleição em breve para novas coordenações, nós já conseguimos mais estados aderirem ao setorial. A gente sabe que os nossos povos, várias representatividades, né, vários povos estarão presentes na COP, porque é fundamental para nós discutir as mudanças climáticas, o futuro do planeta, falar sobre nosso direito principal, que é a vida. Perfeito, a gente tem um ATL, como a senhora bem trouxe, que acontece em Salvador, na Bahia, no início de novembro, vai até o dia 6, e a gente fala também, claro, da COP novamente. Qual que é a importância, a senhora, com esse lugar de fala, com essa representatividade da COP30 ser realizada no Brasil e na Amazônia? Qual que é a importância disso para nós e para o mundo, claro, também? Olha, muito importante. Primeiramente, assim, destaca o bioma da região amazônica. Isso é muito legal. E Pará, Belém do Pará, volta a ser, né, esse estímulo todo, como se fosse a capital da nossa região amazônica. E para o Brasil é estratégico. Vai estar as grandes lideranças, né, com representação mais de 100 países aqui, 160, mais de 160 países, né, grandes lideranças mundiais, muitas ONGs, né, cientistas, povos, né, com várias representações. Então, para nós, é muito importante o Brasil estar sediando, depois de 30 anos, né, que tivemos
a Rio 92, o Brasil ser referência, e nesse momento é muito importante, porque o Brasil quer retomar, né? Passamos por momentos difíceis no ex-governo Bolsonaro em relação às questões ambientais, retomar esse espaço que nós sempre lutamos para a preservação ambiental. Então, nesse cenário internacional, a gente terá esse destaque. É um momento importante, porque nós somos um grande exemplo na matriz energética, de energia limpa. 90% hoje, mais de 90% da energia do país, da nossa eletricidade, é limpa. Então, a gente está colocando isso, estamos desenvolvendo mais novas tecnologias renováveis e também temos um histórico com os biodiesel, né? Então, é avanço. E é um momento de troca, né? Para as novas tecnologias sustentáveis. E o Brasil, com a presença da conferência da COP, gera nesse momento, trará a tendência, mais empregos. Isso é importante, porque o Brasil pode passar a ser produtor, né, de produtos sustentáveis para o mundo. Essa é uma grande expectativa. E fechando assim, a Amazônia, ela representa 1/3 das florestas tropicais. E isso é muito importante na absorção de carbono, né, que reduz naturalmente o efeito estufa na atmosfera. E, Tânia, vários assuntos serão discutidos na COP30, né? As próprias pessoas, os próprios participantes que irão, então, ingressar no ATL, já estão preparando esse debate para ser levado também para a COP30. E um dos assuntos que a gente não pode deixar de ressaltar, de reforçar, infelizmente, são as mudanças climáticas. E a senhora, com local de fala total, né? Como que essas mudanças climáticas afetam diretamente na comunidade indígena? Jéssica, afetam diretamente, né? Em vários ciclos naturais, principalmente na pesca, na agricultura, na falta d'água, trazendo ou secas ou inundações, né? E uma outra questão fundamental é na segurança alimentar dos nossos povos, né? E tanto a questão da segurança alimentar e a questão hídrica, que é fundamental, ela sofre muito com a mudança, com as mudanças climáticas. Infelizmente, né? E isso é devido a vários fatores que nós já conhecemos, né? O garimpo, que contamina nossas águas, as invasões, né? Por grandes latifundiários, por parte do agronegócio. Também isso traz consequência porque usam demasiadamente a água, mudam o curso de rios, contaminam o agrotóxico, contamina e o garimpo também as nossas águas, por exemplo, o desmatamento, né? Então, são vários fatores. A senhora falou rapidamente sobre os ganhos que a comunidade indígena recebeu depois, né, que o nosso presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi eleito. Eu queria que a senhora fizesse essa comparação, né, com o governo anterior, com o presidente Lula. Quais foram os ganhos, quais foram os avanços? Chega a ser palpável, acredito eu, essa diferença entre os dois governos. Sim. A volta do presidente Lula foi muito importante, fundamental, inclusive para as condições de vida dos nossos povos indígenas, principalmente do nosso povo Yanomami, né, que a gente sabe que estava sofrendo muito. Mas teve, vou fazer uma certa ordem, a criação do próprio Ministério Indígena, que foi muito importante, que inclusive essa proposta saiu de reuniões do nosso setorial e nós encaminhamos para o plano de governo do presidente Lula. Nós também tivemos presente na transição em 4 pessoas. Nós
colocamos também em pauta lá, muito importante, a questão dos nossos povos indígenas que vivem em contexto urbano. Foi uma pauta que nós inserimos para o Ministério, né? Nós tivemos a presença lá do Júnior Ekulari Yanomami, né, para falar sobre o território na época. Inclusive, ele falou com a própria ministra, mas ele teve na transição para expor toda a problemática do garimpo, da saúde, né, da fragilidade, da questão sanitária, as nossas crianças desnutridas, muitos doentes, a falta de ajuda médica, tudo que eles também sofreram na Covid, estavam passando. Então, foi isso muito importante. E, inclusive, foi uma ação, a primeira ação importante do presidente Lula, do governo, foi cuidar, né, e ver a situação real do nosso povo Yanomami. E também nós temos mais um povo lá, na hora que eu lembrar eu te falo, que ali nós estamos na divisa, né, com o maior território indígena, o território Yanomami, que Roraima faz até a divisa com a Venezuela, a Guiana Inglesa, então, que estava precisando de ajuda, né? Então, o governo foi socorrer o povo Yanomami. Uma coisa importante, a volta da política da PNGAT, que é a Política Nacional Territorial dos nossos povos indígenas, que ela fomenta o desenvolvimento do modo de produção e plantio do nosso povo. Então, retorno da PNGAT com ênfase muito importante. E o PAA indígena, que é uma política, aliás, um programa do MDS, muito importante. Então, as aldeias, os nossos povos que produzem, esse alimento é levado para as áreas que estão com dificuldade de produção, é doado. Então, PAA indígena, né, do MDS, uma grande conquista. Retomamos, né, a remarcação de terras, mas é um ponto ainda que nós precisamos avançar muito. Inclusive, temos muitas áreas hoje em retomadas que estão sob conflitos, né? Precisamos avançar, mas uma política que retornou. E o combate ao garimpo ilegal, principalmente nas áreas do povo Yanomami, mas em outros locais também. Muito bom a volta, né? Porque no desgoverno a gente não tinha diálogo, né? Não tinha nenhuma atenção, eram maltratados em âmbito geral. Então, estamos caminhando e avançando e agradecemos ao governo por a gente estar conquistando, né, muitas coisas, embora as pautas dos nossos povos indígenas de 500 anos em relação à questão territorial. Pois é, né? No governo anterior a gente teve um genocídio com o povo Yanomami. E agora no governo Lula, inclusive, foi, né, inaugurado o primeiro centro de referência de saúde indígena no território Yanomami. E eu queria que a senhora acompanhasse com a gente, o pessoal de casa também, um vídeo mostrando esse centro que é completo, recebe aí dezenas, milhares aí de pessoas por semana, por mês. Vamos assistir esse vídeo e depois a gente comenta um pouquinho sobre ele. Roda aí. Eu vou mostrar para vocês onde era o hospital no desgoverno genocida Jair Messias Bolsonaro, onde era o hospital do povo Yanomami. Era ali. Hoje, com o governo do presidente Lula, com parcerias, eu vou tentar mostrar para vocês aqui a nova construção do novo hospital, quase na fase final. É uma obra gigante. Aqui a passarela do heliporto, helicópteros, eu testemunhei, tenho vídeos de vários helicópteros descendo ali. É a linha vermelha do hospital, ou seja, um paciente em estado grave, ele vai ser removido de dentro do hospital, porque a pista de pouso daqui é 700 metros de distância. Ontem, pela madrugada, eu testemunhei
gravamos uma aeronave do Exército de grande porte descendo aqui para recolher um paciente e um curumim, uma criança. É um hospital, é o primeiro país do mundo que tem uma construção de um hospital indígena no território isolado. Pois é, a gente lembra que esse vídeo foi gravado antes da inauguração que ocorreu em setembro, já está funcionando, investimento de mais de 29 milhões de reais, é um grande ganho, é uma demanda já antiga, né, que realmente era muito necessária e é muito legal esse vídeo aí realmente mostrando toda a estrutura, como iria funcionar, e em setembro tivemos a inauguração. E qual que é a importância desse serviço e dele ser localizado realmente no território e a Yanomami, povo que sofreu tanto ali nesses 4 anos do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, Jéssica, comentar rapidamente, né? Esse vídeo foi feito pela Cláudia Ferreira, que tem uma rede, uma ativista que trabalha nossas pautas indígenas. Ela, inclusive, é do setorial da Bahia. Um abraço, Cláudia. Olha, é fundamental. E esse hospital, grande hospital, referência nessa área, lá no Surucucu da Amazônia, é fundamental para a saúde, para a questão sanitária do nosso povo Yanomami e também dos ecuanas, que vivem ali. Parte deles estão no Brasil, a maioria na Venezuela. Nosso povo sofrido, como nós já comentamos, né? As condições precárias que eles viviam em relação à saúde. O governo brasileiro, ele investiu a sua parte, foi levando os materiais para lá. Essa parte ele contribuiu muito, né? Que é a parte da logística, que é só a parte da logística para chegar os materiais lá é mais de 3 vezes o valor da obra que foi construído com o apoio da CUFA, né? Da CUFA e outros parceiros. Então, isso é importante registrar. Isso é uma decisão política importante, o maior hospital indígena do mundo, construindo lá na nossa floresta, com os nossos grandes povos que vivem ali. É questão de respeito, de direito, e isso é muito importante, porque no desgoverno do governo Bolsonaro, nós vimos muitas mortes que poderiam ser evitáveis e que não foram, justamente por falta de acesso a medicamentos, alimentos e o garimpo que tinha contaminado toda a água praticamente. Um dos principais alimentos dos nossos povos lá é o peixe. E eles não podiam comer. Olha, para nós termos uma ideia como estava grave, né? E a gente sabe que o garimpo, o presidente Lula, o governo, foi para lá com a nossa força da Polícia Federal, né? A Força Nacional, aliás, a Polícia Nacional, a Força Nacional, para fazer a desintrusão, retirar os garimpeiros, os garimpos de lá, os garimpos. A gente sabe que 90%, né, já foi resolvida a situação, mas a luta e o cuidado ainda continua nesse sentido. Então, agradecer a importância desse hospital para a saúde de todo o nosso povo lá. Pois é, a gente tava... Jéssica, fechando, hoje tinha em torno de 500 funcionários da saúde. Hoje tem 2.000 com a chegada do nosso governo e a construção do hospital. Pois é, olha só essa ampliação, né? A gente estava fazendo uma pesquisa aqui, são 60 comunidades atendidas e o número é até maior do que eu tinha dito anteriormente. O atendimento é de cerca de 10 a 13 mil indígenas. Então, era uma demanda muito antiga, como você bem trouxe, muitas mortes que poderiam ter sido evitadas. Então, com certeza faz muito a diferença. Eu queria mostrar também para o pessoal de casa, e a senhora assistisse também comigo, um vídeo de uma médica cubana. Olha só a integração, né, gente? Inclusive, também agradecer a Cláudia pelos vídeos, né? Essa médica cubana atendendo aí no território, inclusive atendendo crianças também Yanomami. Vamos acompanhar? Iniciei comunidade indígena em 2023, na emergência de malária. Quando a gente chegou aqui, as condições sanitárias geralmente eram bem precárias, tinha muita morte
malária, desnutrição. Nesses 2 anos que a gente já está aqui, a gente tem conseguido recuperar bastante a situação nutricional, principalmente das crianças e Yanomamis. Olha aí, ela contando, né, a diferença de quando ela chegou para a situação que ela encontrou agora, principalmente com as crianças, que são o futuro do nosso país e que precisam de muitos cuidados. Muitas crianças também acabaram morrendo, né, no governo anterior. Sim, infelizmente, foi um fato, né, muito triste que nós acompanhamos por um bom tempo. E já que nós estamos falando, Jéssica, de COP, né, então é importante falar que lá a energia é solar do hospital, né, que tem um heliporto, que as pessoas com necessidade de sair dali em emergência tem esse transporte da saúde. Ficou fantástico, muito bom. A gente fala também de uma novidade do governo Lula, que é o SAMU indígena, né? Celebrando também a integração do programa Mais Médicos. Quando a gente fala de saúde, não é mesmo? A gente fala de educação, a gente fala de futuro, enfim, a saúde ela está interligada e integrada em vários tópicos aí do nosso dia a dia e, claro, para a comunidade indígena. E esse SAMU indígena tem também uma integração, porque conta com profissionais bilíngues e também indígenas atendendo a população. Então, são profissionais que com certeza respeitam a história, respeitam ali, né, toda a cultura de vocês. Então, com certeza faz essa diferença. Muito, muito importante, né, Jéssica? Salvar vidas, porque o SAMU é mais rápido, respeitando a nossa cultura, como você falou, as nossas línguas. É maravilhoso. Realmente é uma novidade e um tópico muito importante, mais uma demanda aí antiga, mais um ganho, e vamos apostar aí em mais crescimento também em relação à saúde. Infelizmente, nosso programa está quase chegando ao fim, nosso tempo é curto, mas temos mais uma pergunta, a última, que é justamente, né, que neste ano já aconteceu a ATL aqui em Brasília, daqui a pouquinho ocorre em Salvador, na Bahia, né, para quem não sabe, aí, o pessoal de casa, a ATL, o acampamento Terra Livre, e também pela primeira vez, né, tivemos junto com a Marcha das Mulheres Indígenas a primeira Conferência Nacional das Mulheres Indígenas. Esse ano é um ano aí de muito debate. Qual que é a importância desse evento, né, e o lançamento da Carta pela Vida e pelos Corpos Território? Olha, é muito importante, né? Aconteceu a quarta caminhada das mulheres indígenas em Brasília, em agosto, junto também à primeira conferência indígena. Foi um momento muito especial, muito importante para nós, mulheres indígenas, né? E isso fortalece a nossa luta. E mais de 450 mulheres, não, teve 5.000 mulheres na caminhada, na conferência. E é interessante colocar, Jéssica, a maior delegação foi de 450 mulheres da Bahia, né? Porque as mulheres na Bahia as mulheres indígenas, muito bem articuladas. É muito importante. E nós temos parte de mulheres do setorial indígena que estão nessa luta, que tem esse lugar de fala, né? Nós temos um projeto que foi construído junto com o setorial, o projeto Filhas da Ancestralidade da Bahia, que também estavam presentes na marcha, na conferência. Então, a importância da organização das mulheres, ela vem crescendo, vem se destacando. Inclusive, para acontecer a conferência, teve 7 conferências, pré-conferências regionais para escolher as companheiras, as delegadas, para estar na conferência. Então, foi uma representação muito grande de todo o país. E a parte da pergunta, né? A importância da Carta pela Vida e pelos Corpos Território. É um documento muito importante que vem fortalecer a necessidade, né, das nossas políticas públicas, né, que seja em defesa da questão dos nossos direitos, da autonomia, né, e também que trate de forma diferenciada
cada povo nosso, de acordo com a nossa cultura. A carta, ela também reafirma a união das nossas mulheres, né, em defesa dos corpos e dos nossos territórios. Isso é muito importante. Ela tem uma ênfase muito interessante, que particularmente para mim e para nós é fundamental, que é em relação aos nossos territórios sagrados e também do bem viver, que é isso que nós sonhamos para o Brasil, para os nossos povos, e que, através da COP, nós possamos refletir, discutir. Nós vamos estar bem representados na COP, nós temos, né, o nosso embaixador que vai estar lá, nós temos a nossa ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, a nossa ministra do Ministério Indígena, Sônia Guajajara, né, que vai levar as demandas do nosso povo e do nosso Brasil para nós enfrentarmos, né, diretamente, com ações, com mudanças no nosso estilo de vida, com respeito à produção de alimentos, que tem que ser na base agroecológica, tudo orgânico, natural, trabalharmos com agrofloresta. É isso que nós queremos, o bem viver para todos nós, brasileiras e brasileiros. Tânia, muito obrigada pela sua participação. Foi um prazer tê-la conosco aqui no nosso Café PT. Eu te espero numa próxima. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Um grande abraço a todas e todos. Um grande abraço para você também.